Gente, que bom a gente estar aqui, que bom, bênção de Deus, nós podemos... Eu sei que é desafiador vir à igreja durante a semana, não é fácil não, ainda mais no meio da semana, já começa a dar uma canseira, trabalho, mas gente, olha, em nome de Jesus, eu pensei o dia inteiro nisso e pedi uma ajuda para vocês, assim, no seguinte sentido, vamos juntar as nossas forças aqui, vamos tentar fazer o culto da palavra aqui da missão, o melhor culto da palavra do mundo, vamos fazer assim em nome de Jesus? Quem quer isso, dá um glória a Deus, um aleluia, faz um barulho, hein? Em nome de Jesus. Vamos fazer isso mesmo, gente, fala bem do culto, não mente, você não vai mentir, você vai profetizar, ó, você vai no melhor culto da palavra do mundo, fala assim, chama, faz a propaganda, ora, principalmente orar, a gente já vai começar a orar então na próxima quarta, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá? Joel Naax também pediu para a gente dar um toquezinho aqui, já foi falado na segunda, ele faz vários tipos de instalações, ele deixou aqui um folderzinho dele, se você de repente precisar, quiser levar para casa, ele vai deixar na mesa ali também, a respeito do trabalho do nosso irmão Naax Rony, que trabalha aqui conosco, é irmãozão do nosso coração. Beleza, gente, Apocalipse capítulo 9, vamos lá? Quem está com a sua Bíblia, trouxe. É bom abrir a Bíblia, é bom ler a Bíblia, precisamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, quando a gente canta, a gente louva, e quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. A Bíblia é igual a Jesus, a Bíblia tem duas naturezas. Assim como Jesus tinha a natureza, tem a natureza divina e humana, a Bíblia também tem a natureza divina e humana, porque ela foi escrita por homens, separados por Deus para esse mistério, para esse projeto, mas o que eles escreveram é a palavra de Deus, é divino, usando palavras humanas. Interessante isso, né? A Bíblia é de fato, então, igualzinho a Jesus Cristo, e hoje o capítulo 9, se você quiser compartilhar a sua Bíblia aí, acho que o texto vai estar aqui na tela também, mas se quiser acompanhar aí, por favor, vamos ler o texto todo que diz assim: O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, sobre a cabeça. Foi-lhes também dado a esses gafanhotos, não que os matassem, não que matassem os homens, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Olha só que cena mais bizarra, né? Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, como quando correm à peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais, se referindo então à sexta e à sétima trombeta, porque a quinta é essa, o primeiro ai é a quinta trombeta que nós acabamos de ler. Continuemos. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens.
O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, que é azul, e de enxofre, que é amarelo. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém e amém. Vamos orar? Meus irmãos, todos nós que aqui estamos, inclusive no final nós vamos orar pelas nossas necessidades. Eu vejo aqui nessa noite, em cada um de nós, um caos de necessidade, uma miscelânea de necessidades diversas. É um caos. Mas deixa eu só te lembrar, o Espírito de Deus, de Gênesis capítulo 1, os primeiros versículos, que Deus paira, o Espírito Santo paira como uma galinha que choca o ovo, ele paira sobre o caos. Então o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, Jesus amado, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela força que o Senhor nos deu para estarmos juntos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor já fez antes de chegarmos aqui. Obrigado pelo perdão que nós temos em Jesus e, arrependidos, confessamos os pecados que cometemos pensando, falando, ouvindo, os pecados que cometemos, ó Deus, sentindo, fazendo, deixando de fazer. Ó Pai amado, derrama o Teu sangue e perdoa todos nós. E nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor também por tudo que o Senhor já fez nesse culto até aqui, as orações, os louvores abençoados e abençoadores, as ofertas, os dízimos, as crianças no culto delas. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pedimos agora mais uma vez que o Teu Espírito Santo que produz vida, que, ó Pai, paira sobre nós, que o Teu Espírito que deu, que inspirou essa palavra venha iluminá-la e venha aplicá-la ao nosso coração. Senhor, que seja doce, mas que seja santo, que seja simples, mas que seja profundo e que toque o nosso coração a Tua palavra nessa noite. E, ó Deus, e que nada venha atrapalhar o entendimento e o atentar, o prestar atenção à Tua palavra em nome de Jesus. Ó Deus, não deixe que nenhum pensamento torpe, nenhuma distração do mal, nenhuma distração do nosso coração venha tirar a nossa atenção da Tua palavra nessa noite. Produza em nós vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, as trombetas, como nós falamos na semana passada, são avisos de Deus. Nós vimos as 4 primeiras trombetas na semana passada, que são catástrofes que assolam a natureza e vêm como resposta à oração da igreja. Quando nós oramos, o céu se cala. Deus, com o céu inteiro, para nos ouvir, e porque Ele também vai tomar uma atitude, e está tomando uma atitude a nosso respeito. As 2 trombetas de hoje, portanto, a 5ª e a 6ª, falam dos terrores demoníacos, a ação pesada do inferno sobre a vida dos homens. Estes são os 2 primeiros ais, foram profetizados 3 ais no finalzinho, no versículo 13 do capítulo 8. E para um mundo, gente, que rejeita a Deus, a maldição é receber o que se deseja, ou seja, os próprios demônios. Quando as pessoas rejeitam a Deus, elas então acabam recebendo aquilo que elas estão desejando, que é a presença dos próprios demônios. E nós vemos isso com tanta frequência aqui na igreja, no gabinete, conversando com pessoas, porque muitos que dizem não a Deus, inclusive religiosos, muitos que
preferem andar uma vida descomprometida com Deus, acabam se abrindo para a entrada do inferno na sua própria alma. Estas trombetas, gente, então falam sobre a abertura do inferno. E na verdade, quando o inferno é aberto, ele causa sofrimento, causa tormento, do versículo 1 ao versículo 12, nós vemos isso, e quando o inferno é aberto também, do versículo 13 ao versículo 21, ele produz guerras e mortes que advêm então dessas guerras. Nós devemos saber, gente, que o inferno então não é somente um lugar. O inferno não é somente para quem morre sem Jesus. O inferno, na verdade, é também uma condição, é um estado, não é só um lugar, é também, mas é também o fato de os demônios terem ação e agirem de forma maligna juntamente com o diabo, que é o Abaddon, que é o Apolion, que é o destruidor, João 10:10, porque o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, o inferno ele já está atuando no nosso meio. E nós não é difícil muito de entendermos isso, porque às vezes quando alguém está passando por dificuldades extremas, é comum nós falarmos assim, puxa vida, fulano está vivendo o inferno. E aqui, a quinta e a sexta trombeta nos apresentam exatamente essa verdade, a ação do inferno, a abertura do inferno já na nossa era presente, porque nós temos que lembrar que o Apocalipse ele foi escrito na perspectiva do que estava acontecendo, lá do que aconteceu, do que está acontecendo e do que ainda vai acontecer. Então a verdade é que o inferno continua agindo poderosamente no nosso meio e nós temos que nos atentar para isso. E nós vamos ver algumas verdades sobre a abertura a ação do inferno nos nossos dias. Deixe-me só lembrar o seguinte, que o que nós vamos ver hoje aqui na quinta e na sexta trombeta, aqueles que têm Jesus não são alvo do que acontece aqui. Eles não vivem isso. O que a quinta e a sexta trombetas nos apresentam é exatamente um tormento e guerras e mortes na vida daqueles que não têm o selo de Deus. Nós vamos estudar, nós vamos ver exatamente isso. Então, em primeiro lugar, aí nós vamos ver hoje sobre a Gênese, os inícios do inferno. No versículo 1 nós vemos aí que no toque da primeira trombeta, João está tendo essa visão, João vê uma estrela que cai dos céus. E isso, gente, é uma referência direta a Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15, quando fala lá da estrela da alva, de Lúcifer, que caiu. Essa estrela aqui, então, gente, é o diabo, é o maioral dos demônios, é o chefe dos demônios. E a estrela aqui traz a ideia, o fato de que o diabo, no caso, quando ele era Lúcifer, ele ocupava uma altíssima posição do céu. Alguns até dizem, embasados numa tradução antiga, numa variante textual lá de Ezequiel, me fale agora a referência precisa, que o diabo era líder de louvor lá no céu. Talvez seja, olha só, ai meu Deus, né, misericórdia, será que é por isso que a gente tem problema com a galera do grupo de louvor? Em outras igrejas, aqui não, em nome de Jesus, né? Qualquer outro lugar, aqui não, em nome de Jesus, né? O diabo gosta de aparecer, né? Mas a causa dessa queda do diabo, gente, foi a rebeldia. Algumas pessoas, desavisadamente ou até precipitadamente, falam que o diabo quis ser maior do que Deus. Gente, não é possível ser maior do que Deus. Deus não tem oposto. Deus não tem par. O diabo também é criatura de Deus. E ele quis se igualar a Deus por orgulho. Então é por isso que ele é precipitado, ele cai. E aí nós precisamos fazer uma aplicação aqui, gente. A rebeldia motivada pelo orgulho cria infernos dentro de nós. Quantos estão vivendo infernos porque se rebelaram contra as diretrizes de Deus, porque andam na contramão da vontade de Deus, porque mesmo conhecendo a verdade de Deus, da palavra de Deus, não consideram em suas vidas isso, rejeitam a palavra de Deus, e na raiz de toda a rejeição da vontade de Deus, na raiz de todo o pecado está o orgulho, e o orgulho é aquilo que abre espaço para a habitação do inferno dentro da nossa alma. E aqui nós temos que insistir com cada um de nós aqui, irmãos, que Deus nos ajude a não vivermos nenhum tipo de rebelião contra qualquer que seja dos mandamentos e da vontade de Deus para nós.
E diz aí também no versículo 1 que o diabo, gente, tem a chave do poço do abismo. Chave aponta aqui para o fato de que o diabo tinha poder e tem poder sobre os demais anjos caídos. Agora, a palavra abismo, a palavra poço é a palavra grega frean, que de onde vem o lençol freático. A palavra abismo, em grego, é a palavra abissos, de onde veio a palavra abissal. E nós já ouvimos falar das regiões abissais dos oceanos, que chegam a uma profundidade de 11 mil metros. Algumas fendas nessa profundidade ainda são maiores, tem mais um tanto lá para baixo, e lá, nessas regiões abissais, a luz não chega, a pressão é altíssima, e os animais são raros, e quando existem, eles parecem monstros, de tão feios que eles são. Isso é o inferno. O inferno é trevas, o inferno é pressão altíssima, e o inferno é estar de cara com monstros terríveis. Só que lembremos, o inferno é aberto na vida das pessoas que não têm o selo de Deus nas suas vidas. Eles experimentam trevas, pressões altíssimas e monstros terríveis que tocam terror mesmo na alma das pessoas que se rebelam contra o Senhor. Então, o inferno, ele é iniciado assim, na queda de Satanás, no orgulho, na rejeição da obediência a Deus. Segundo lugar, hoje, o texto nos apresenta aí nos versículos 4, 15 a 16, o alvo do inferno. Obviamente são os seres humanos. O interesse do inferno, aí no versículo 4, gente, é dito, Deus põe esse limite aí para os gafanhotos, para o inferno que foi aberto, que eles não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde. Gafanhoto come coisa verde. Mas esses aqui, que são expressão do diabo, tanto os gafanhotos quanto a cavalaria dos versículos 15 e 16, eles não se preocupam com coisas. O diabo não está nem aí para o seu carro. O diabo não está nem aí para a sua casa, para o seu trabalho. Ele não quer nem saber do seu dinheiro. Ele quer saber de nós. Ele quer tomar as nossas vidas. É claro que aqueles que têm Jesus, isso não é possível, isso não vai acontecer. Mas o diabo tem como interesse pessoal e total as pessoas. E só relembrando, quais são essas pessoas? Vamos insistir nisso. São aqueles que não têm o selo de Deus. Nós vimos em Efésios capítulo 1, que quando nós recebemos a Jesus, quando nós reconhecemos o nosso pecado, e confiamos em Jesus para a nossa salvação, o Espírito Santo vem habitar em nós. E os versículos 13 e 14 nos dizem que o Espírito Santo é o selo de Deus para o nosso coração. Mas o diabo tem interesse, lógico que em todos, mas ele só tem o poder de ação na vida destes que não têm a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Gente, nós precisamos saber disso. As pessoas que não têm a Jesus vivem o inferno. Nós precisamos de saber disso porque quem tem Jesus precisa ser grato a Deus, porque o diabo, por mais que ele possa nos oprimir, por mais que ele possa amolar, por mais que ele possa se fazer presente, mas ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. As nossas vidas não são dirigidas pelas ações, pelas táticas de Satanás. Tudo que ele faz é sob permissão de Deus e também para nosso treinamento que se voltará contra ele mesmo. É isso que nós temos que entender. Batalha espiritual não é atribuir poder ao diabo. Batalha espiritual é amar a Jesus, é andar com Jesus, é ser de Deus, e isso irrita o diabo. O maior projeto de missões e de evangelização para o mundo é a nossa santidade. Que não é perfeição, que não é impecabilidade, eu sei disso, mas é amor sincero por Jesus, e amor sincero pelas pessoas também. Nós precisamos ser gratos a Deus, e assim, porque nós como servos de Deus somos livres do inferno. Terceiro ponto da nossa mensagem, do nosso estudo hoje, nós vemos aí os agentes do inferno, que são os gafanhotos e a cavalaria, estão nesses versículos aí, versículos 2 a 3, 7 e 8 e de 13 a 16. Os gafanhotos, nós bem sabemos e já falamos isso, juntamente com a cavalaria, são os demônios. Eles surgem da fumaça quando o abismo é aberto por Satanás. Essa fumaça aqui, que simbolicamente escurece o sol e suja, polui o ar, sugere, gente, obscuridade. O diabo
gosta de trabalhar na obscuridade. O diabo trabalha nas sombras. O diabo não gosta da luz, da clareza, da transparência. E ele age na vida das pessoas para que as pessoas sejam exatamente assim. Para que elas andem nas sombras. Para que elas andem na obscuridade. Para que ninguém veja o que ela faz. Ela anda sozinho. Provérbios 18:1 diz que aquele que anda sozinho se rebela, o solitário, não é que é solitário por uma circunstância da vida, mas aquele que gosta de andar sozinho, que não gosta de prestar conta da sua vida. E nós vivemos um tempo assim, porque uma das características da pós-modernidade é exatamente isso, a idolatria da privacidade. A vida é minha, e daí? O que você tem com isso? Opa, peraí, você é um pedaço de mim. John Donne, aquele poeta católico do século XVI para o XVII, ele tem um poema lindo que diz assim: não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti, porque cada ser humano é um pedaço de mim, dobram por mim. Nós temos sim que haver uns com os outros, mas essa obscuridade, viver nas sombras, isso está matando as pessoas. Está alienando pessoas umas das outras, criando dificuldades de convivência. E aí um buraco negro, sim, está se abatendo sobre as nossas vidas. Os gafanhotos aqui, os agentes do inferno, eles agem assim na sombra. E as pessoas que andam na companhia deles fazem exatamente do mesmo jeito. Não prestam contas, não se submetem a ninguém, não tomam conselhos com ninguém, a não ser para receber um conselho que seja conforme o que ele quer. Ai daqueles que contrariarem, ai daqueles. É assim que o inferno tem agido, infelizmente. Os versículos 7 e 8, a gente descrevem aí os gafanhotos de uma forma muito interessante. No versículo 7 fala que eles são como cavalos. É interessante, um gafanhoto que parece cavalo. Você consegue imaginar? Não dá para imaginar isso direito, né? Mas nós lembremos-nos que isso são linguagens simbólicas, não podemos esquecer disso. Isso demonstra prontidão e confiança do triunfo. Os demônios são resolutos na maldade. Uma coisa que o diabo não tem é dó. Semana passada eu fiquei até arrependido, porque eu não tenho televisão, né? Eu sou criado na Deus e Amor, amém, igreja, aleluia, brincadeira, né? Mas eu fiquei incomodado, porque eu vi o pessoal falando das manifestações, aí a internet funcionou lá em casa, graças a Deus. Aí eu fui fuçar para saber o que estava acontecendo, aí vi todo o movimento. Aí apareceu lá no YouTube lá uma matéria sobre o Holocausto. E aí entrevistaram alguns judeus que moram no Brasil, e uma senhora falou uma coisa que me chocou, irmãos, que me chocou mesmo. Os nazistas pegavam crianças cadavéricas, pegavam crianças de 7 anos. Meus irmãos, eu imaginei aquilo assim, eu não quis nem imaginar, para ser sincero. Pegavam pelas pernas e batiam na parede, estouravam a cabeça dos meninos. Pum! Meus irmãos, um ser humano fazendo isso com o outro. Isso é cavalaria do inferno, são os gafanhotos do inferno. O diabo é resoluto em acabar com as pessoas. Ele só não acaba com a gente, os demônios só não acabam com a gente, porque nós temos o selo de Deus. Mas o desejo dele certamente é nos destruir, ele não nos ama de jeito nenhum. Mas diz ainda que esses gafanhotos, no versículo 7, o finalzinho aí, que eles têm rosto de homem. Ou rostos, mais bonito, né? Rosto mais bonito. Não tá, se for seguir a nossa língua portuguesa, era para falar o O aberto, né? O grego não tem isso. O grego tem o ômicron, que é o O aberto, e o ômega, que é o O fechado, né? Mas nós só temos um O. Mas isso traz a ideia de que eles são inteligentíssimos. Eles sabem a arte da tentação. Se tem um psicólogo de primeiríssima qualidade, um psicanalista que sabe todas as coisas, são os demônios. Eles sabem tudo. Eles sabem como nos derrubar. Eles sabem como destruir a vida de uma pessoa rebelde, uma pessoa que se rebela contra Deus. Mas, versículo 8, eles têm cabelos de mulher e dentes de leão, ou seja, são fraudulentos, são sedutores e ferozes. Eles atraem, seduzem pessoas para destruir essas pessoas. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que ele se transforma em anjo de luz para nos enganar. É interessante a ideia dos cabelos, eu custei a descobrir isso, eu descobri isso fazendo um atendimento. Uma pessoa abriu o coração falando que quando ela estava querendo dar bola para alguém, ela mexia no cabelo, uma mulher, mexia no cabelo, falou, rapaz, eu descobri um negócio agora, ó. Então, quando mexe o cabelo perto de mim, eu fico, meu Deus, será?
Tá me dando bola? Não pode um negócio desse, né? Não pode. E aí você vai ler a Bíblia, olha aí, gente, a Bíblia sabe tudo. A Bíblia fala tudo. Cuidado, irmão, mexer o cabelo aí, tá? Em nome de Jesus, ó. Viu? A responsa, papo de responsa aqui, hein? Papo de responsa. É exatamente isso, meus irmãos. O diabo é extremamente sedutor, nós sabemos disso. Versículo de 13 a 16 já fala da cavalaria, que já é a sexta trombeta. E aqui a quinta e a sexta trombeta, gente, deixa eu explicar, elas são equivalentes. Elas não acontecem sequencialmente, elas acontecem concomitantemente. A quinta trombeta fala do tormento, da tortura, do sofrimento na alma, na mente, nas emoções da pessoa, e a sexta fala de morte, de guerras, mas elas acontecem ao mesmo tempo, como nós vamos ver, só adiantando aqui para a gente conseguir ficar um pouco mais didático aqui no nosso estudo. Mas olha só, que a sexta trombeta vai falar exatamente desses conflitos de guerras que conduzem à morte, literalmente, morte física mesmo. Os versículos 13 e 14 nos apresentam uma ideia muito interessante. Toda essa linguagem dos versículos 13 e 14 aí, trazem à nossa ideia o fato de que os demônios, eles habitam no meio da impiedade. Os anjos que liberam, os 4 anjos, que não são aqueles de 7:1 que ficam nos 4 cantos da terra, que eles eram anjos bons, esses aqui são anjos maus, eles vivem no rio Eufrates. Qual é o simbolismo do rio Eufrates aqui? Preste atenção nisso. Este rio Eufrates, na Bíblia, representa a Assíria que invadiu o Reino do Norte em 722 a.C., a queda de Samaria, e representa a Babilônia, que invadiu Judá no ano de 603, 597 e 586, que foram 3 deportações. Então representa o mundo ímpio. Os demônios, gente, então, habitam sob o castigo de Deus, sob o juízo de Deus, em meio à impiedade. Onde há impiedade, onde há pecado, onde há mentiras, o reino da mentira e do engano, ali é o lugar de habitação dos demônios. A Bíblia traz a noção isso para nós lá em Marcos capítulo 5. Quando Jesus vai em Gadara, expulsa os 6.000 demônios daquele rapaz, e o povo de Gadara apela com Jesus, manda Jesus embora. E agora? E lembram-se que os demônios falam, não nos mande para fora desse país. Que coisa fantástica. O diabo gosta de habitar onde tem impiedade, onde tem pecado, onde tem sujeira. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18, nos diz sobre a questão do jugo desigual, que não é só para casamento, que inclusive no texto especificamente não é para casamento, mas se aplica em casamento especialmente. Mas é qualquer tipo de sociedade, de associação com os ímpios. Porque a ideia aí do jugo desigual, infelizmente, é que pode haver um ajuntamento com os demônios, e no fundo o objetivo dos demônios é nos destruir, e eles são numerosos. Versículo 16 dizem para nós que são 200 milhões, claro que esse não é um número literal, isso é um número para dizer que há demônio pra caramba, couberam 6.000 em apenas um rapaz, isso não é brincadeira. Mas como nós vivemos um tempo materialista, o iluminismo do século XVIII, né, o racionalismo do século XVII, iluminismo do século XVIII, e o liberalismo teológico do século XIX, e vem todos esses movimentos que tentaram tirar de nós a visão do sobrenatural, do mundo invisível. Nós vivemos um materialismo e nós não acreditamos no mundo espiritual, de fato, de verdade, em geral. É terrível isso, é sério isso. Os demônios, gente, são representados então por gafanhotos e cavalarias, e eles são terríveis, e eles assolam os ímpios. Esse é o projeto do diabo. Em terceiro lugar, então, nós vimos aí os agentes do inferno, que são os gafanhotos e a cavalaria. Quarto lugar, a atividade, então, do inferno na vida das pessoas, em especial, que não têm a Jesus Cristo. Os versículos 5 e 6, 9 a 11,
17 a 19, nos mostram como é a ação do inferno sobre aqueles que renegam a Jesus Cristo, sobre aqueles que renegam a sua palavra. Primeiro, a ação do inferno na vida dessa gente envolve sofrimentos espirituais, mentais, emocionais e morais. Versículos 5 a 6, 9 e 10. A palavra tormento, no versículo 5, também poderia ser traduzida por tortura. As couraças, as asas dos gafanhotos, as caudas e os ferrões aí mostram que eles estão muito bem armados, os demônios, muito bem capacitados para o combate. Isso, gente, é a descrição de como o inferno é mobilizado, gente, para guerrear contra os homens. E eles são fortes, eles fazem muito barulho, barulho de asas, os cavalos andando, todo aquele barulho, isso é para causar assombro e terror, e eles têm armas que machucam por um tempo definido, diz aí 5 meses. Logicamente que não é um tempo literal, mas é um tempo definido, é um tempo que não é muito longo, mas é um tempo definido. Eles fazem isso, eles causam esse tormento espiritual, causam esse tormento mental e emocional e moral na vida das pessoas. É isso que o diabo faz, vem fazendo, valendo-se da vida de pecado das pessoas que não têm Jesus. Eles alimentam culpa, vergonha, angústia, aflição, medo, dúvida, acusações. Esses demônios produzem inquietação na alma, ansiedade, vícios, culpa, medo, perturbação mental e emocional. Gente, eu li um livro precioso sobre aconselhamento, chamado O Conselheiro Capaz, do Jay Adams. O mundo inteiro meteu a boca nele, o mundo da psicologia, quando ele lançou esse livro. Mas uma das coisas que ele disse que impactou o mundo da psicologia e da psicanálise é que ele afirmou que louco mesmo existem pouquíssimos. O que ele disse é que os manicômios estão assim de pessoas que guardam pecados. A Bíblia diz no Salmo 38, lá do efeito, dos pecados, do efeito psicossomático do pecado. Pecado guardado produz doenças na alma e no corpo e na mente. E o diabo fica, na cabeça da pessoa. Tem muita doença que está sendo tratada com remédio que se alguém peitudo, um pastor de Deus, uma mulher de Deus, uma pastora de Deus, alguém de Deus chegasse e peitasse fulano, ele fez isso com o rapaz. E aí peitasse, rapaz, deixa eu te falar, isso é pecado, mas aqui tem perdão para você em nome de Jesus, tá? Precisa saber disso. É claro, meus irmãos, guardemos isso. Não saia por aí dizendo que aqui nós estamos defendendo que toda doença é fruto do pecado. Não está sendo dito isso. O que eu estou dizendo é que há doenças que sim são consequências de pecado. E Deus revela para a gente, tá? O Espírito Santo deixa a gente enganado, não é, Dom Marlene? Não é, gente? Não deixa. Deus fala com a gente, Deus mostra para a gente. Esses demônios, então, o papel deles é causar esse tipo de perturbação na alma das pessoas que não estão querendo andar com Deus, que estão brincando com Deus, que estão levando vida dupla. E diz aí, no finalzinho aí, o versículo 11, e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, Satanás, Lúcifer, cujo nome em hebraico, vamos repetir, é Abaddon e em grego Apolion. As duas palavras têm o mesmo significado em hebraico, destruidor. Esse é o diabo, esse é Satanás, esse é Lúcifer. Isso, gente, produz um desejo de morte nas pessoas, mas as pessoas não conseguem morrer. 2 vezes, na 5ª trombeta e na 6ª trombeta, é dito isso, no versículo 6 e também no versículo, me ajudem aí, mais 2 vezes, tem as duas trombetas que nos diz aí que as pessoas querem morrer, mas a morte foge dessas pessoas. Essas pessoas não conseguem morrer. Soren Kierkegaard, eu até coloquei a citação toda do texto dele aí, luterano, homem de Deus, morreu com 42 anos, pai do existencialismo cristão, um homem que no século XIX viu a degradação da igreja e quis retornar aos princípios do Novo Testamento. Ele diz assim sobre isto: o tormento do desespero é exatamente esse, não ser capaz de morrer. Quando a morte é o maior perigo, o homem espera viver. Mas quando alguém vem a conhecer um perigo ainda mais terrível do que a morte, que é o tormento produzido pelos demônios aqui,
esse alguém espera morrer. E assim, quando o perigo é tão grande que a morte se torna a única esperança, o desespero, então, gente, consiste no desconsolo de não ser capaz de morrer. Essas pessoas, atormentadas por Satanás, desejam morrer, mas não conseguem morrer. Que coisa triste. Segunda forma de atividade aí do inferno, são as guerras, versículos 15, 17 e 19. Aí no versículo 15, gente, que fala de hora, dia, mês e ano, refere-se à exatidão e aos limites de tempo que Deus permite para a ação dos demônios aí, nos conflitos e nas guerras. É a sexta trombeta. As cores aí, no versículo 17, são ilustrativas. O fogo é vermelho, a fumaça é azul e o enxofre é amarelo. São referências ao poder destrutivo das guerras, por todos os instrumentos de guerra possíveis e imagináveis, porque aqui na sexta trombeta fala-se de morte mesmo, morte física, morte literal. E aí fala-se aqui de qualquer tipo de armamento bélico, qualquer tipo, que são patrocinados também por Satanás. Mas eu quero fazer uma aplicação disso para as nossas vidas. Meus irmãos, quantas vezes nós produzimos a guerra por nada? Dentro de casa, no trabalho, não tem problema nenhum. Uma palavra que alguém fala com a gente é o suficiente para a gente fazer uma tempestade num copo d'água. O diabo gosta dessas guerras, dessas coisas terríveis. Que Deus nos livre disso. O diabo age, então, produzindo guerras em todas as instâncias, e essas guerras todas que nós vimos, a guerra dos 100 anos, a guerra dos 30 anos, a primeira guerra, a segunda guerra, o Estado Islâmico, tudo isso é patrocinado pelo diabo, porque uma terça parte dos homens morre por causa dessas guerras. E por último, a gente vai terminar, quinto lugar, a manutenção do inferno. Versículos 20 e 21, que vale a pena ler novamente. Diz assim: os outros homens, ou seja, quinta trombeta, todos os homens que não têm Jesus são atormentados. Sexta trombeta, 1/3 de todos os homens que não têm Jesus são mortos, morrem a partir de conflitos e guerras, conflito dentro de casa, marido que mata mulher, mulher que mata marido, pai que mata filho, filho que mata pai, todos esse tipo de conflito, o diabo está nisso. Mas os que sobram vivos, e vendo e testemunham tudo isso, o que acontece? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Muita gente morre, mas Deus coloca um limite nisso aí. Alguns não morrem, mas é incrível, gente, esses que não morrem não se arrependem. Porque as guerras, o tormento todo que nós temos visto, todo o trabalho dos psicólogos, isso são chances de Deus para que a nossa geração se arrependa, para que o nosso povo seja quebrantado em nome de Jesus. E deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, gente. Em nome de Jesus, será que não há algum comportamento, algum padrão de vida que nós estamos precisando buscar arrependimento? Deixar, Isaías 55, 6 e 7, deixe o perverso o seu caminho e converta-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Será que não há, gente? Será que muitos dos sofrimentos que muitos têm passado, não é exatamente porque nós temos guardado isso? E não falo com moralismo, falo morrendo de medo, clamando a Deus o dia inteiro, a semana inteira, estudando esse texto, preparando esse texto, clamando: Senhor, me ajuda a me arrepender dos meus pecados, não me deixe voltar atrás e a cometer os que eu já cometi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós. É interessante isso. E os versículos 20 e 21 mostram alguns pecados que mantêm o inferno aberto. Porque os versículos 20 e 21 falam sobre isso, a manutenção do inferno. O inferno é mantido aqui entre nós, nesses comportamentos aí que nós vamos ver agora. O primeiro deles é a idolatria, versículo 20. Idolatria, gente, não é só se curvar diante de imagens. No Brasil,
não é um costume, não é uma religião oficial, né? Não temos uma estátua de Buda em tudo quanto é lugar para nos curvarmos, não temos isso. Mas existem outras idolatrias nos nossos dias, como por exemplo, o Deus minúsculo do individualismo, o Deus do consumismo, o Deus da sensualidade. A sensualidade é um Deus horroroso, terrível. O Deus relativismo, sabe que negócio? Tem nada a ver. Essa foram os gafanhotos que criaram, tá? Essa frase foi os gafanhotos que criaram. Tem nada não, tem problema não, tem nada a ver. A ganância, a avareza, os vícios diversos, tudo isso se configura em idolatria. É preciso lembrar, gente, uma coisa terrível. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 19 e 20, que é uma citação de Deuteronômio, que por trás de todo ídolo, quem habita ali é o diabo, são os demônios. E mais, Salmo 115, versículo 8 nos diz que nós nos tornamos semelhantes àqueles deuses que nós adoramos. A idolatria, qualquer tipo de idolatria que não seja adoração a Deus, é adorar ao diabo, e quem adora ao diabo se torna parecido com ele. E isso mantém o inferno aberto. Outra coisa, os assassinatos, versículo 21. Não só matar fisicamente alguém, mas a mágoa, a amargura, o ressentimento, que são sinônimos do ódio. E o ódio, diz Jesus em Mateus 5, de 21 e 22, é assassinato. Uma das coisas que tem matado essa geração é ódio. Pais que têm suscitado ódio no coração dos filhos, filhos que já crescem cheios de mágoas, cheios de amarguras. Agora, meus irmãos, tem jeito de lutar contra isso. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, e nós precisamos de um batismo do Espírito Santo, não é para orar em língua e profetizar não, mas é para visitar a nossa geração com perdão, em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Não, porque a mágoa, o ódio, nós sabemos disso, foi Shakespeare que disse isso, né? O ódio é você beber veneno e esperar que o outro morra. É isso que tem acontecido. Isso mantém o inferno aberto. Feitiçaria. A palavra em grego aqui para feitiçaria, gente, é a palavra farmaqueia, muito familiar nossa, né? De onde vem a palavra farmácia. O que se vende na farmácia são drogas, né? É a dose. A diferença de droga, veneno e remédio é a dose, não é isso? Só que lembremos-nos que os rituais de magia e de feitiçaria, eles são feitos mediante o uso de substâncias entorpecentes para a invocação do mundo espiritual. Portanto, gente, feitiçaria também pode ser tudo aquilo que nos tira as defesas morais, espirituais, emocionais e intelectuais. É tudo que nós usamos para entorpecer, para que nós não encaremos a realidade. Aqui pode entrar, inclusive, todo tipo de sedução para atingir algum objetivo, seja sentimental, sexual, profissional, tantas outras coisas. Isso é feitiçaria. É a manipulação das coisas mediante algo que causa entorpecimento, que não tem que ser necessariamente a droga. Quer ver uma coisa que faz a cabeça, que infelizmente fez a cabeça do partido que governa o nosso país? A mais entorpecente das drogas, o poder. Brother, difícil ver o PT envolvido em tudo isso. Eu sou de uma região onde o PT comanda, não sei se ainda comanda, sou do Vale do Aço, região siderúrgica. Um dos primeiros prefeitos do PT foi lá em Patinga. O prefeito Fabriciano é do PT. O poder, não estou falando que tem política nenhuma, isso vai ser botado na internet, mas estou falando com temor e tremor, sabe por quê, gente? Do fundo do meu coração, tenho orado por todos que estão envolvidos nisso, são pais, é gente, e tem clamado ao Senhor que tenha misericórdia deles e de toda a nossa nação, mas o poder fez a cabeça deles, foi-se embora a ideologia, coisa que Fidel Castro poderia pegar então, botar no paredão, porque uma vez, na década de 80, Fidel Castro falou isso, o pessoal achou ruim, mas ele tinha razão, dentro do pressuposto dele, dizer que o problema do Brasil era facinho de resolver, era só dar uma metralhadora para ele e botar num paredão, acabava com os corruptos, tudo, vai surgindo, né? Verdade, feitiçaria, isso é feitiçaria, isso mantém o inferno aberto. Gente, prostituição, versículo 21, a palavra para prostituição é a palavra grega porneia, que se refere à imoralidade, a relações sexuais ilícitas, à prostituição. Como nós temos visto isso, meu Deus do céu,
A televisão é só isso. Só tem isso. E os nossos meninos crescem vendo isso. Os meninos hoje não estranham nada mais. Alguns anos atrás eu quis fazer um terror nos meus sobrinhos. Vou evangelizar esses meninos. Eu vou ganhar esses meninos. Eles eram adolescentes. Começando na adolescência, uma galera, um monte, né? Família com 8 irmãos, já imaginou quanto menino tem, né? Tinha, né? Vou passar para eles aquele filme, O Exorcista 1. Gente, quando eu assisti O Exorcista 1, eu tinha uns 16 anos. Meus irmãos, eu fiquei um mês sem passar no escuro, não passar no escuro sozinho de jeito nenhum. Num medo, fiquei terrificado. Aí eu já tinha me tornado pastor e tudo, vou evangelizar meu sobrinho, ganhar esses meninos tem que ir para o céu, pode ir para o inferno, não. Já sei, exorcista neles. Meus irmãos, eles davam risada do exorcista. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Esses meninos estão cheios de demônio, o que é isso? Eu pensei com meus botões, né? Mas não é, sabe o que é? É aquilo que o pastor Simon falou domingo à noite aqui, os desenhos de antigamente, eram os bichinhos tudo bonitinho. Lembra da hiena? A hiena não era bonitinha. Ó dia, ó céu, o Lip Hard. Vocês lembram desse desenho? Quem lembra? Lip Hard. O Délio me salvou. Graças a Deus, a Silvana também aqui. Tão bonitinha a hiena, né? Tinha o Bob pai e o Bibo filho, lembra? Peu filho. Tão bonitinhos os cachorrinhos. Realmente, o pastor Simon tem razão. Os desenhos agora são todos bichos feios. Bob Esponja é horroroso. E tantos outros. Wolverine, o bicho parece a encarnação de um gafanhoto desse aqui, quase, né? Mas o que acontece? Os meninos cresceram vendo isso. Imoralidade, violência, e se acostumaram. Mas imoralidade mantém, a prostituição mantém o inferno aberto, mas só que essa prostituição não é só física, ela faz referência a todo tipo de infidelidade espiritual e moral. Essa prostituição diz respeito a todo tipo de traição em que se vende algo ou alguém por algum preço. Essa prostituição é a dificuldade que as pessoas hoje têm de se comprometer, não se comprometem com ninguém, com nada. As pessoas hoje fogem de compromissos. Qualquer coisinha abandona a igreja. Qualquer coisinha não oferta mais. Não sustenta a igreja em oração. Qualquer coisa muda de igreja. E isso é prostituição. Não participa, não se envolve, não abraça a causa. Isso é prostituição, isso é infidelidade, isso é traição. Isso mantém o inferno aberto. E por último, os furtos, versículo 21. O furto, gente, é uma forma de trabalhar para a desgraça do outro. Gente, não vou dizer para vocês que ser ladrão deva ser fácil. Eu acho que deve ser muito difícil ser ladrão. Porque os lugares que esses caras pulam, gente, pelo amor de Deus. Né? Eu me lembro que em 85, meu primeiro contato, não foi antes, foi em 1980. O primeiro contato que nós tivemos com um ladrão foi que um ladrão entrou lá dentro de casa e roubou, estava roubando as roupas lá que estava no varal, né, era de noite. Aí um irmão meu resolveu sair, deu de cara com o Biriba. A Maria Alice até acha engraçado que é Maria Alice Biriba, né? Toda vez que falo o nome da Maria Alice, eu me lembro do Biriba, que era um ladrão proverbial lá de Coronel Fabriciano. Aí o meu irmão mais velho abriu, aí ele falou assim, Rony, eu sei que mora aqui. Aí foi devolvendo as roupas no varal, né? Foi devolvendo tudo. Meu irmão é conhecido dele. Coisas que de cidade pequena tem mesmo, né? Mas é difícil, o cara teve que pular um muro de gatinhas, ele sobe, meus irmãos, eles sobem na parede, eles têm pacto com o capeta, é difícil. Eles sobem em cada lugar, pula de cada lugar. Não é verdade? E eles não machucam. Ser ladrão deve ser muito difícil. O furto mantém o inferno aberto. E o furto é trabalhar para a desgraça do outro. E coisa ruim é você chegar, uma vez eu cheguei em casa, a casa aberta, meu notebook foi embora com a minha dissertação de mestrado. Tinha 2 capítulos, o que eu fiz com o mestrado? Desisti. Gente, só quem fez um TCC sabe, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Amém, Deus está falando aí com quem faz TCC, né? Jesus Cristo amado, né? Só quem fez sabe. Mas pensa num cara que abençoou até a 20ª milionésima geração do ladrão. Fui eu. Eu abençoei ele daquele jeito, você sabe, né? Só que fui baixinho, só para mim. Ninguém podia escutar, não é verdade? O furto, gente, acaba sendo também a infidelidade no trabalho, nos negócios. Infelizmente, e sem moralismo, mas quantos de nós que não somos fiéis na nossa contribuição ao Senhor, isso é furto, a Bíblia fala claramente sobre isso. E não tem desculpa. Nunca vi um dizimista que dizima em qualquer lugar que não seja abençoado. Não vou dizer que tenha coisa mirabolante também não, mas nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão. Que coisa fantástica. Mas muita gente brinca com isso.
Também é furto, gente, quando de alguma maneira as pessoas querem roubar as emoções das outras. Tratam muito bem na frente, mas quando viram as costas, metem a boca. Isso é furto, ladrão. Livra-nos disso mesmo em nome de Jesus. Trata bem na frente, dá até presente, mas pelas costas fala mal. É furto também quando nós projetamos os nossos traumas no outro. Nós estamos roubando o caráter, a personalidade do outro. Ele não é Deus. Pessoas que carregam traumas de rejeição na infância e depois veem isso em todo mundo. Não para com ninguém e todo mundo não presta. Isso é furto, isso é roubo. Roubar a personalidade e o caráter do outro. Tudo isso, gente, serve para manter o inferno. Nossa, hoje eu estou falando com força, né? Quase 50 minutos já. Mas nós vamos parar por aqui em nome de Jesus. Eu quero concluir. Eu lembro-me, gente, de uma matéria sobre o câncer de pulmão causado pelo tabagismo, onde se mostrou um senhor no hospital, assentado numa cama, já tinha tirado um pedaço da língua por causa do câncer que estava indo no pulmão, tinha subido, tinha atingido a língua, e pasmem, meus irmãos, ele estava respirando, tinha um negócio de respirar, cigarro na mão, fumando. Pois é exatamente isso que nós vemos aqui, no finalzinho de Apocalipse capítulo 9. Pessoas que veem os tormentos existenciais, espirituais, emocionais, mentais, morais. Nós que temos visto guerras e mais guerras, pessoas têm visto todas essas guerras. Muitos são até prejudicados por elas, mas ainda assim continuam nas suas vidas de pecado. Diz o texto que esse povo não se arrependeu. Que esses homens que ficaram vivos não se arrependeram. Nós temos visto, gente, talvez o inferno aberto e atuando entre nós. Nós temos nos atinado para isso. Nós temos, quem sabe, será que nós temos contribuído para que o inferno continue aberto com esses 5 idolatrias, assassinatos, feitiçaria, prostituição e furtos? Será que nós temos contribuído para isso? Nós temos sido motivos de tormento na vida de outras pessoas e temos feito guerra contra as outras pessoas. Diante de tudo isso, meus irmãos, o que eu posso pedir a Deus é fazer a oração de Agostinho, lá no 4º para o 5º século. Ele orava assim: Senhor, livra-me de mim mesmo. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, e que Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, nos fortaleça, e nos lembre o fato que tudo isso aqui se aplica a nós, mas isso não atinge aqueles que têm a Jesus, o Senhor, o Salvador, o Deus vivo e verdadeiro, como dono das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e ajude. Amém e amém.